falando contigo agora. Nesse cenário que a gente tem visto, né, um cenário mais deflacionário, inclusive com queda no preço de combustível, da gasolina, mais especificamente pela Petrobras na refinaria, a gente viu o IGP-10 na semana passada também bastante negativo, né, além das perspectivas e, claro, também contribuindo para um cenário de melhora na perspectiva econômica, aquela revisão de Standard & Poor's do Outlook do Brasil. Isso, né, esse cenário composto, que inclusive você comentou também, traz uma possibilidade da gente ver nesse comunicado do Banco Central de quarta-feira uma divergência, uma cisão entre os diretores, de alguns já querendo reduzir os juros nessa reunião agora de junho, e claro, né, como que o mercado está precificando o corte só em agosto, mas eu queria saber a sua percepção sobre isso. E também o comunicado, né, se esse comunicado tende a vir um pouco mais leve, né, mais dovish, e aí mostrando também que o Campos Neto é apenas mais um, né, nesse comitê de política monetária, como ele sempre tem dito. Você acredita que vai haver divergências, né? Não vai ser mais unanimidade? Alguns diretores vão querer ou vão sinalizar que pode haver uma queda de juros já nessa reunião? E aí, obviamente, já na projeção, né, para a próxima, a velocidade dessa queda, em agosto você acredita que já pode vir 0,5 ponto percentual? Essa vai ser uma boa discussão, no mínimo, né, esse Copom. Como eu falei, quando a gente olha esse cenário pré-Copom de hoje com o da reunião passada, houve uma mudança muito significativa no cenário, não só pela queda da gasolina, mas a gente teve uma melhora externa também, como você bem colocou. Acho que essa revisão do Outlook pela S&P é um exemplo, mas ele não é o único. A gente tem visto outros bancos estrangeiros revisando suas posições de Brasil. E, de maneira geral, também não é só Brasil, né? Os investimentos para mercados emergentes também voltaram aí de uma maneira mais moderada. A gente está num ambiente mais risk-on, né? Os investidores com um maior apetite para risco. E o Brasil se destacando entre esses investimentos. Então, o cenário externo também é um cenário mais benigno do ponto de vista da liquidez, apesar que a taxa de juros do Fed tende a ser, acho que esse é o único ponto contra, né, a reunião passada. Hoje a gente tem uma visão que a taxa de juros pelo Fed vai ser maior do que a gente esperava há 6 semanas atrás. Então, acho que talvez esse seja o único fator ainda negativo em relação ao cenário. Mas, de maneira geral, sim, o cenário teve uma importante mudança com queda de commodities, com uma visão mais positiva do investidor estrangeiro, uma visão mais positiva também do investidor local. O arcabouço fiscal tem sido bem recebido. Ele, como eu falei, não é a solução final para o nosso desequilíbrio fiscal, mas ele é um bom caminho, ele é um bom começo, e ele tirou muito daquele risco que estava pressionando as taxas. Então, esse vai ser um Copom onde vão ser discutidas essas importantes mudanças de cenário. Na minha opinião, já daria para, inclusive, iniciar o corte. A mudança de cenário ela foi significativa. Se a gente retomar a discussão de março de 2021, né, lembrando, a gente teve um Copom um antes ou 2 antes, que a gente não tinha forward guidance, né, de taxa a 2% durante tanto tempo, e rapidamente o Copom, naquela época, virou a mão e passou a subir os juros, porque o cenário mudou. Eu acho que a gente está num ambiente talvez não tão preocupante quanto a gente estava em março, mas que, de alguma maneira, poderia embasar até um corte. Mas, como a gente viu nas declarações de alguns membros do Copom recentemente, e os comunicados, eles não dão nenhuma abertura, né, para cortes ainda, eu acho que essa reunião, a discussão vai estar com relação aos próximos passos, né? Eu acho difícil a gente ver até uma divergência, como você perguntou, mas eu acho que o comunicado, sem dúvidas, ele vai dar espaço para o início do afrouxamento. Sobre a magnitude do afrouxamento, dificilmente o Copom vai indicar o tamanho desse início, até porque tem muita incerteza ainda no cenário. Eu também vejo hoje um cenário benigno que permite iniciar até com um corte de 50, e se continuar assim mais positivo no segundo semestre, e se confirmar,
talvez até cortes de 75, a gente não descartaria. Não é nosso cenário base. Nosso cenário base começa com corte de 25 e depois cortes de 50 até dezembro, mas se a gente continuar vendo esse momento mais favorável da inflação, essa tendência de queda da inflação, se ela realmente se confirmar, principalmente na inflação de serviços, a gente não descarta algum corte mais acelerado. Agora, o fim de ciclo está cedo ainda para a gente discutir, mas que de 13,75 a gente tem muito espaço aí para cortar, isso é sem dúvidas.